Boa noite, tudo Boa bom? noite, boa noite. Prazer, meu nome é Sodré, eu sou coordenador de teste clínico, mas estudei geologia com o doutor Naor 1 ano e meio, Meu amigo. e o Naor Júnior, né? Não. E depois fiz algumas matérias de geologia na Federal. Estudo geologia já faz mais de 10 anos. Eu sei. Aí, uma observação que eu fiz pergunta ao meu professor de geologia, Scopus 18, e ele não teve saída, em favor da Terra Jovem, é a questão da formação de camadas sedimentares, o padrão que elas têm de espessura gigante, comprimento gigante e largura gigante, comparado às camadas sedimentares formadas atualmente. Esse padrão gigante entre o Cambriano e o Pleistoceno não está nos dizendo um evento diferente do que ocorre hoje, e também o fato de aspecto físico-químico comum em horizontais paralelos de camadas sedimentares, né? A natureza poderia estar produzindo durante quilômetros, às vezes centenas, milhares de quilômetros de comprimento, um mesmo material químico, físico-químico comum, com características, às vezes, um pouco uniformes. Ou seja, como a natureza não faz isso, fica em voga o modelo do dilúvio bíblico, que fala de rastros de lama que rodearam a Terra, que aí você teria uma resposta bem racional, né, para essas camadas sedimentares terem esse padrão largo, comprido e espesso, e de material físico-químico comum, segregado, em contraste com o modelo atual, que não é catastrofista, é gradualista, e não tem, até que eu saiba, como explicar essa formação de camadas sedimentares nesse padrão entre o Cambriano e o Pleistoceno. Aí o senhor poderia responder? Com prazer. Show de bola. Sodré, obrigado pela pergunta. Você me fez lembrar do Naor, um amigo que a gente já tomou muito suco de uva junto. Ele gosta e eu também gosto. Dá super bom ainda por cima. Se o senhor puder emendar também a questão das pedras pontiagudas, a proporção de criação de rochas é muito menor do que o debaste. Por isso que a maioria deveria ser debastada e não pontiaguda. Valeu? Se quiser emendar isso aí, tá bom. Sim. Abração. Valeu. Então, eu acho que as duas perguntas têm a ver, no fundo, com a nossa perspectiva de tempo. A gente tem uma ideia de tempo muito limitada, né? Quanto tempo a gente observa um fenômeno e acha que é muito lento ou muito curto? Eu vou dar um exemplo assim básico, tá? Eu vou pegar um exemplo que a gente não enxerga, por exemplo, a foz do Rio Amazonas. Quanto sedimento que não vai lá todo ano nesse rio, e é uma extensa área que está lá depositando e gradativamente, ano por ano, vai subindo. Isso a gente não enxerga, mas sabe que é uma coisa grande. Uma outra coisa grande que a gente já enxerga, mas só vê a camada de cima, é o Pantanal Mato-Grossense, que todo ano ele tem uma camada a mais de sedimento sendo colocado em cima dele, e se você furar, você já vai encontrar dezenas de metros de espessura de sedimento. Então, ocorre sim camadas grandes e espessas no nosso tempo. Só que a gente não consegue observá-las crescendo por causa da nossa limitação de tempo. E aí, até eu jogo de volta a pergunta. A pergunta é o seguinte: quando você vê uma camada espessa, por exemplo, aqui onde eu estou, tem uma camada de 200 metros de espessura de argila. Inclusive, é uma argila que tem valor econômico, que faz revestimento cerâmico. Essa camada, então, ela tem 200 metros de espessura, de barro endurecido.
Dentro dessa camada, você só tem alguns tipos de fósseis, só aqueles tipos de fósseis ali, é típico daquela camada, que são fósseis que dão em água de mar raso. Em cima dela, você tem outra camada de areia que só tem pegadas de dinossauros. E embaixo dela, você tem outras camadas de outros bichos diferentes dos fósseis que tem nessa camada de 200 metros. Aí eu pergunto para você, por que o dilúvio não bagunçou tudo? Por que esses fósseis estão certinhos? Só tem fósseis de água salgada aqui nesse lugar, desse tempo. Embaixo tem outros fósseis de água salgada, também muito específicos, e microfósseis. Que quer dizer que o dilúvio poderia levar ele para onde quisesse. E eles não estão misturados, né? E a outra coisa das pedras pontiagudas... antes disso, de camadas extensas, a gente tem a Bacia do Paraná, que pega o estado do Paraná inteiro, o estado de São Paulo quase que inteiro, pedação do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e um pedaço da Argentina, e mais um pouco ainda, são camadas imensas. Esses 200 metros que eu falei de argila é na Bacia do Paraná. E ela segue, sim, às vezes aumentando de espessura, às vezes diminuindo, mas são os mesmos tipos de fósseis, o mesmo tipo de rocha, e nessa extensão inteira. Porque era um mar raso que tinha aqui e foi sedimentando, 200 metros de espessura de argila. Depois de compactado, e olha o que interessante, embaixo tinha outros tipos de camada que secaram, compactaram, foram erudidos e depois veio essa camada de argila. E por cima dela também, 200 metros de barro que secou, erudiu e veio areia por cima. E depois disso tudo veio uma camada de dique de abásio, que é uma lava vulcânica, que para ele ter entrado, ela tinha que estar seca, trincar, para ele poder entrar, e ele esfriou, e lá em cima tudo isso daí virou solo. Olha quanto tempo foi isso. Não foi 6.000 anos, entendeu? Então, essas estruturas, esse jeito que os fósseis são distribuídos, você fala assim, não dá, entendeu? Não dá. E eu sei bem como o Naor pensa, eu conheço a história lá da queda do meteorito, que, segundo ele achava que podia ajudar, criar todo lá as camadas de rocha, mas isso é outro papo. Mas, assim, só colocando assim rapidamente, e era o que eu perguntava para ele, Naor, como esse teu impacto violento não misturou todos os fósseis? Tem até o livro dele, daquele dinossauro surfando uma onda. E os microfósseis? Por que não estão acontecendo? Não bagunçou tudo, estão tudo juntos, fósseis, tudo separadinho, por camadas, por tipo de ambientes. Por ambiente, às vezes desértico, às vezes lacunar, às vezes marinho, e assim vai. Eu ainda falta responder das pedras pontiagudas. Só mais uma pergunta. Você já fez essas duas perguntas, porque tem o Thiago aqui também, mais uma pessoa, e deixa eu só agradecer. Escreve para mim, Sodré. Escreve para mim a sua pergunta. Isso, escreve no chat, que aí eu vou passar para o Thiago também. Respondendo o Renato. Isso, porque como eu falei que é só deixa eu agradecer o Renato Rocha aqui pelas 5 assinaturas aqui. Muito obrigado, meu querido. Valeu mesmo. Falta a pergunta da Pontiaguda, né? Aí eu já passo para o Thiago aqui, o Thiago Maia que está esperando, e aí a gente está indo para o finalzinho. Então, Sodré, faz sua pergunta no chat, que a gente, depois de terminar o Thiago, a gente o doutor Yuri eu vou responder do Pontiagudo, depois do Thiago, e depois volto para o Sodré, ok? Isso, tá bom. Se eu aguentar. Isso. Então, tá. Então, essas rochas pontiagudas existem em todo lugar. Existe de origem que foi erudindo, por exemplo, rocha calcária que vai ficando pontiaguda, porque isso tem muito em Minas Gerais, porque a chuva vai deixando elas pontiagudas por erosão. Ou o contrário, elas eram pontiagudas e a erosão foi deixando elas lisas. Mas é que nem eu falei, crescem rochas novas toda hora, onde tem vulcanismo, onde tem deriva continental, por exemplo, onde tem muita rocha crescendo, no fundo do mar, na cadeias de montanhas. Então, isso daí é um vai e vem de rocha que
nova que cria pontiaguda com rocha velha que morreu e assim vai. É o ciclo da vida das rochas. Não sei se respondi, mas senão a gente conversa outra hora. Isso aí. Pois é, a questão do Naor não é só plano inclinado, né? A segregação e estratificação espontânea ocorre em fluidos testados em laboratório por Guibertaut e muitos geólogos russos. Então, você tem tanto segregações espontâneas, fabricando camadas em estratos paralelos horizontais, em grandes fluxos de água e grandes fluxos de material seco, espelhando perfeitamente as camadas sedimentares que a gente percebe no barranco. Então, essa imagem de planos paralelos, horizontalizados, com material físico-químico comum, ela é testada e demonstrada em laboratório por Guibertaut. Mas qual é a sua pergunta? .fr. Aí vem a pergunta, como que a natureza vai fabricar uma camada sedimentar comprida de às vezes até 1.000 quilômetros de material físico-químico comum, né? E larguras de quilômetros, de centenas de quilômetros, e grandes espessuras, várias dessas camadas, que é padrão da largura e espessura entre o Cambriano e o Pleistoceno. Como é que a natureza vai fabricar isso? Me fala qual mecanismo conseguiria fabricar camadas espessas, largas, senão o da segregação e estratificação espontânea de um material gigante sedimentar. Igual aqui em Goiás, só dando um exemplo, para não ficar teórico demais. Aqui em Goiás, eu apontei para o meu professor de geologia, na Federal aqui, onde eu estudo, falei, professor, olha aqui, 2.000 a 2.000 quilômetros de raio de um mesmo material físico-químico comum sedimentar. Como que a natureza vai fabricar isso, senão por uma catástrofe global? Né? Você pega aqui no estado de Goiás umas pedrinhas, inclusive pontiagudas, a maioria delas, 99%, marronzinhas. Durante 1.000 quilômetros ou 2.000 quilômetros de raio, você tem a repetição de uma camada grossa de um mesmo material físico-químico comum. Como que isso é possível, a natureza fabricar isso, se não por uma segregação e estratificação espontânea que Guibertaut demonstrou em laboratório? Essa é a pergunta. Tá bom, beleza. Agora o doutor vai falar. Eu vou tentar falar com outras palavras, porque eu já falei isso, mas vou repetir com outras palavras, para ver se fico mais didático. Então, tem alguns jeitos de formar camadas extensas que formam com a mesma característica. Atualmente, vou dar um exemplo que eu acho que é bem didático, espero que colabore. O deserto do Saara é imenso e ele é uma camada nova. Ele é uma camada, se eu não me engano, aí tem uns 6.000 anos por aí. Na verdade, tem até desenho de índio, tem um nome mais bonito que isso, que mostra que lá não era um deserto há pouco tempo atrás. Né? Essa camada do Saara vai virar uma camada de deserto quando ela for soterrada, quando mudar o clima, que inclusive começou a chover lá de novo, né? Olha como o mundo está bagunçado. Esse mesmo tipo de camada de deserto tem aqui na formação da Bacia do Paraná. É a formação Piramboia e a formação Botucatu, que formam o aquífero Guarani, que são nomes que eu acho que estão aí na boca do povo. Mas a Serra do Rio do Rastro é toda essa mesma formação. Não sei se o senhor já teve essa oportunidade de vê-la. Mas são extensas camadas de areia formadas só no ambiente típico de deserto e que foram sedimentadas e com grande espessura.
E o Saara, no caso, tem aí 6 mil anos, sei lá quanto. Mas tem camadas que se formam embaixo d'água. Por exemplo, todas as foz dos grandes rios, do Rio Nilo, do Rio São Francisco, do Rio Amazonas. Se você for lá, quando a Petrobras vai lá procurando petróleo, ela vai encontrar uma camadona de barro meio mole ainda, que ainda não está consolidado, de uma camada espessa, que é o que o Rio Amazonas trouxe, o São Francisco, etc. Então, isso ocorre a sedimentação, a estratificação espontânea, mas ocorrem muito outros tipos de estratificação. Só um instantinho, senhor Sodré. Por exemplo, eu chego lá na formação Botucatu, que é areia, eu falo, isso aqui foi um deserto. Porque eu vejo o tipo de estratificação que tem lá, que só se forma em deserto. Do mesmo jeito que eu vejo, se eu fazer um furo no Saara, eu vou ver que tem a mesma estratificação por vários metros. Aí, se eu chegar no Pantanal, eu vou chegar lá e faço um furo. Isso daqui é típico de estratificação de rio, porque é os rios que lá depositaram. Rio Lagunar ainda. Então, existem muitos tipos de estratificação, e isso daí é um guia para achar petróleo. Não é só assim, uso acadêmico. Todo esse conhecimento é que nos permite achar petróleo, que é um dos grandes serviços do geólogo. Se vira aí para produzir petróleo, carvão e minerais. Então, a geologia funciona. Deixa eu ver, não, só mais um pouquinho. A última coisa é o seguinte: mesmo que fosse tudo estratificação aí, espontânea, e a distribuição dos fósseis? Fica incompatível, entendeu? Inclusive dos microfósseis, né? Você tem fóssil que você sabe, você está furando, você sabe exatamente a profundidade que aquele fóssil viveu, a temperatura da água, etc. Você fura mais um pouco, muda o tipo de fóssil, e não está tudo bagunçado, que nem se fosse num dilúvio, numa onda gigante, ou algumas ondas que fossem lavando tudo. E está uma bagunça danada. Senhor Sodré, já falei pra caramba. Isso aí, Sodré. Então vamos deixar para a próxima aí, que a gente vai marcando outras lives, né, doutor? Eu fico à disposição. Isso, eu agradeço aí o Sodré que ter aparecido aí. Ô, Shaolin, deixa eu só falar aqui do delta, da foz dos rios. É que a gente já está no finalzinho, já que senão a gente vai estender muito. O que eu falei das camadas sedimentares, quando eu falo larga, são às vezes até 1.000 quilômetros, são centenas de quilômetros. Delta de rio e foz de rio, que ele deu como exemplo de formação de camada extensa, é uma mosca perto disso. É uma mosca perto do padrão do Cambriano ou Pleistoceno. Então, eu tenho que corrigir essa resposta dele. E já tem o doutor e coisa. Vou tirar o Sodré, porque ele já falou. Não, pode deixar. Pega o Pleistoceno do Rio Grande do Sul. Pega o Pleistoceno no Rio Grande do Sul, você vai ver a mesma coisa que aconteceu agora, aconteceu alguns milhões de anos atrás. Nós estamos falando de centenas, de milhares de quilômetros quadrados até. Não, mas só tirar... Senhor Sodré, sabe por que é difícil de ver? Porque extensões grandes desse tipo de coisa ocorrem embaixo d'água. Então, são embaixo de grandes lagos, que nem os lagos lá do Rio Grande, dos Estados Unidos, dentro do mar. Eu dei esse tipo de... O maior exemplo que eu vi de rocha sedimentar grande, que forma uma camada grande, que eu consegui imaginar de bate-pronto, foi do deserto do Saara. Mas tudo onde tem mar, está ocorrendo isso hoje, em grandes extensões, né? Inclusive, a maioria dos fósseis que tem nessas camadas são de animais marinhos, não são de água doce. Exato. Ô Yuri, o deserto do Saara é um claro exemplo do dilúvio bíblico. Por quê? Porque aquilo ali formou rapidamente, soterrou de areia, rapidamente, um mundão daquele. Não se forma esse tamanhão de areia rapidamente, igual ocorreu ali.